Amém. Queridos, conforme anunciado hoje, o tema que a gente vai abordar é o primeiro mandamento. Qual que é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Amém? Alguém tinha dúvida disso? Alguém não sabe disso? Não duvido. Não duvido que não saiba. Nem sabe do que se trata, né? Se a gente perguntasse hoje assim, quais são os 10 mandamentos, né? Eu acho que até mesmo eu ia ter dificuldade de lembrar, né? Mas sem dúvida nenhuma, o primeiro mandamento é amar o Senhor Deus, né? Lá em Mateus 22, 37 a 38, quem quiser abrir a sua Bíblia. Hoje a gente vai passar por vários versículos bíblicos, porque como se trata de uma pregação temática, nós não ficaremos num único versículo. Que chuva, né? Graças a Deus pela chuva, porque precisamos que chova. Mas dá medinho às vezes essas chuvas torrenciais assim, né? Mas é necessário, e glórias a Deus pela chuva. Então diz assim: ame o Senhor Deus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Amém? Vamos orar? Pai, nós nos colocamos diante da Tua palavra, daquilo que o Teu Espírito quer ministrar no nosso coração. Nós abrimos nossos corações, nossas mentes e pedimos que o Teu Espírito nos dê iluminação nessa noite e especialmente, Senhor, transformação nos nossos corações, algo tão necessário, Senhor, para a glória do Teu nome, Jesus. Amém. Então, aqui, Jesus ele está tratando a respeito desse versículo, tratando principalmente a questão da intensidade, né? A intensidade do nosso amor para com Deus. Então, ele estabelece que a intensidade desse amor, ele percorre, então, todo o nosso coração, toda a nossa alma e todo o nosso entendimento. Então, tudo que envolve o nosso ser, no aspecto do coração, que envolve a questão das nossas paixões, né? O nosso coração é movido pelas nossas paixões, então as nossas paixões, todas elas têm que estar fundamentadas, especialmente no amor para com Deus. E aí ele fala das questões da alma, que diz respeito então às questões envolvidas, as questões espirituais, e a questão do entendimento, a questão da mente, né? Todo o nosso entendimento tem que ter convicção que esse é o principal mandamento na nossa vida. Deus nos ordena que nós temos que amá-lo com toda essa intensidade. Amém? É engraçado isso, né? A questão de por que Deus precisa mandar a gente amá-lo, né? Porque é uma coisa que a gente não faz, se não for por meio do mandamento. A gente não tem capacidade de amar a Deus de algo natural, fluente em cada um do nosso ser. Então precisa ser um mandamento. Todos os mandamentos da Bíblia, eles foram criados, trazidos sobre uma criatura caída do seu estado original, que somos nós. Então, tudo aquilo que parece óbvio ali nos mandamentos, não é óbvio se tratando de cada um de nós, porque nós somos seres caídos. Então, ele precisa colocar mandamentos que dizem respeito às questões da vida. Então, tem lá, ame a Deus, ame ao teu próximo e honre pai e mãe. São mandamentos, são coisas que você tem que fazer. E aí tem proibições daquilo que você não pode fazer. Aí implica todos os outros lá, que é roubar, mentir, né, falso testemunho, a questão da sexualidade, que às vezes está lá, não adulterarás, né, mas a lei ali, o texto não é adultério. Ali é outra questão, ali trata da imoralidade sexual, porque adultério é uma coisa específica para quem é casado, né? Então, não é isso que a lei está falando, não é adultério em si, está falando de imoralidade sexual. Claro que o adultério também envolve a imoralidade sexual, mas é tudo, né? Eu vi um debate de uma pastora defendendo a questão homossexual, usando a questão bíblica, né?
defendendo que a Bíblia não proíbe o pecado da homossexualidade, ou seja, do sexo entre pessoas, né, do mesmo sexo, no caso, né, tanto homem com homem, quanto mulher com mulher. E ela utiliza ali uma exegese, né, uma interpretação extremamente equivocada. Até eu fiz um comentário lá no vídeo, demonstrei isso biblicamente, né, que é um equívoco total no argumento dela. Porque ela parte de um princípio assim, ali a lei está dizendo, está proibindo alguns pecados de sexualidade, ponto. Daí ele coloca lá a questão que Deus proíbe de você, por exemplo, oferecer um filho, queimá-lo no fogo ao deus Moloque. E aí logo em seguida, no próximo versículo, ele trata a questão da homossexualidade, no texto. E aí dá continuidade aos demais pecados na sexualidade. Ela defende que o pecado da homossexualidade, que Deus proíbe, é somente aquele que está ligado aos ritos de paganismo. Por quê? Porque o versículo anterior fala da questão do sacrifício a Moloque, e em seguida ele fala da homossexualidade, porém ele dá continuidade aos demais pecados. Então ela utiliza esse argumento para defender então que somente nas questões de paganismo, que é o pecado na homossexualidade, então seria um problema, né? E o que eu argumentei ali, que o debatedor em si ele não abordou isso, né, porque estava num ambiente de debate, eu acho que não tinha tempo de verificar isso biblicamente. Que isso acontece, por exemplo, no capítulo 18 de Levítico, se eu não me engano, porém no capítulo 20 ou 21, o autor, o Hebreus, repete novamente as proibições na sexualidade. E ele começa o texto, primeiramente tratando a questão de Moloque. E depois, em seguida, ele vai descrevendo todos os pecados na sexualidade. Sendo assim, se o argumento dela estiver correto, que o pecado na homossexualidade só é proibido biblicamente quando implica em questão de ritos pagãos, significa que então todo pecado de sexualidade só é pecado quando envolve paganismo. Sendo assim, a defesa dela é absurda, porque ela defende a fidelidade conjugal. Então, só é proibido você cometer adultério se for para você fazer um adultério num terreiro de macumba, num rito de paganismo. Se não tiver, é paganismo, você está tendo algum rito? Não, então pode. Então, ali você pode ter incesto, você pode ter bestialidade, que é o sexo com animais, você pode ter a necrofilia, que é o sexo com os mortos, porque todos esses pecados, no capítulo 20 ou 21, vêm em decorrência, em seguida, primeiramente ele trata a questão de oferecer filhos a Moloque, e em seguida ele trata toda a questão dos outros pecados de sexualidade. Ou seja, é uma exegese altamente falsa, e que em nada tem que ver, com certeza, com aquilo que a Bíblia proíbe, porque em outros textos também a Bíblia vai tratar a questão da sexualidade e não envolve questões de ritos em relação a Moloque, que era o deus que era oferecido às crianças, né? Tanto que é daí de Moloque que vem Moleque, né? Quando fala, o moleque, né? Moleque vem de Moloque, que era esse deus que ofereciam os recém-nascidos como sacrifícios. Ok? Então, haviam essas três ordenanças de Deus, que era amar a Deus e amar ao próximo, era uma ordenança. Deus precisou ordenar isso. No Éden, Deus falou alguma coisa para Adão: Adão, você precisa me amar? Não. Não havia uma lei. A única lei que existia no Éden, havia somente duas leis. Quais eram? Multiplicação. Eles tinham que se multiplicar. Deus falou: olha, multiplica aí. Né? Ou seja, se Adão e Eva fossem egoístas, que nem uma geração de hoje dissesse assim, não queremos ter filhos, não ia ter humanidade. Então eles tinham que obedecer, você não tinha negociação. Né? E a outra coisa era uma proibição. Falou, olha, vocês podem comer de todas as árvores, mas dessa, do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer. Okay? Então, a lei do amor, que você deve amar a Deus, amar o teu próximo e amar a teus pais, honrando, isso vem em decorrência da queda. Então Deus precisa ordenar, olha, vocês precisam obedecer, vocês precisam amar. Isso é uma ordenança. Por quê? Porque vocês são seres caídos. A partir da queda, vocês são inimigos do amor.
o amor precisará ser na vida de vocês uma ordenança. Ou seja, é uma escolha? Não. Se você não amar, você está fazendo o quê? Pecando contra Deus. Porque é um pecado. Porque é uma ordenança. Nós nos esquecemos muitas vezes porque a gente tem um conceito de que pecado sempre está em fazer uma coisa errada. Então a gente entende isso como pecado, principalmente na área sexual. Então sempre a gente vai entender aquilo como pecado, fazer uma coisa errada. E a gente nunca vai entender pecado pelo ato de omissão. Então não amar a Deus é um pecado. Porque se roubar é pecado, por que que amar a Deus não seria? Não amar a Deus não seria pecado. Estão entendendo o que eu estou falando? Assim como roubar é pecado, não amar a Deus é pecado. Assim como mentir é pecado, não amar o próximo é um pecado. Amém? Ok? Então Jesus vem e fala, olha, é o primeiro mandamento, é esse. Certo? E aí lá no versículo Mateus 10, 37, Jesus fala uma coisa um pouco mais ampliada. Ele fala assim, ó, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho, sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Olha só as implicações que Jesus está falando. Então não é somente amar a Deus, é amar a Deus acima de qualquer ser humano em relação possível entre nós. E aí ele continua lá em Lucas 14, 26, ele fala outra coisa pior ainda. Ele fala assim, se alguém vem a mim e não ama seu pai, e ama seu pai, vou ler de novo. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Ou seja, Jesus ele complica mais ainda. Então ele deixa claro, muito claro, tanto na lei, quanto na questão da nossa relação com ele, que ele está num nível de lugar, de posição, em que nós temos que nos relacionarmos com ele, acima, primeiramente então, do nosso coração, da nossa alma, da nossa mente, toda ela tem que estar 100% voltada a ele, e acima de qualquer uma das nossas relações. Eu estou lendo um livro chamado Eu e Você para Sempre, o casamento à luz da eternidade. Muito bom, queridos. Indico 100% para todos os casais lerem esse livro. E uma das coisas que o Francis Chan e a esposa dele, a Lisa, eles tratam nesse livro, é essa história de que muitas vezes nós nos perdemos pelo conceito de supervalorização da família, de colocar a família em primeiro lugar. Vocês acham que nós temos que colocar a família em primeiro lugar? Quem que tem que estar em primeiro lugar? Deus. Olha o que Jesus falou. Quem colocar esposa, filhos, qualquer coisa em primeiro lugar, acima dele, se você amar mais seus filhos do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Eu não posso amar mais o meu filho do que a Deus. Não posso. É o que Jesus está falando. Então ele questiona essa questão que muitas vezes os casais cristãos supervalorizam, colocam em primeiro lugar a sua família e Deus segundo o terceiro plano. Não de modo, obviamente, declarado, né? Ninguém chega e fala assim, não, eu amo mais o meu filho do que a Deus, até mesmo porque tem medo de falar uma coisa dessa, né? Mas na ação, no movimento da nossa vida, isso acaba se tornando algo factual. A gente acaba amando mais as pessoas, as nossas relações egoístas, especialmente, em nome de um chavão que se é criado. Que é o quê? A família está em primeiro lugar. Não, a família não está em primeiro lugar. A família está em primeiro lugar em relação a muitas outras coisas? Aí sim. Com certeza. Está acima do meu trabalho, está acima das minhas relações, talvez fora dos meus vínculos familiares, talvez sim. Aí sim, mas não está em primeiro lugar.
Amém? Em primeiro lugar, vem o nosso Deus. Então, por que que nós devemos amar Jesus? Por que, afinal, Deus fala assim, olha, você tem que amar a mim acima de qualquer coisa, pessoa. Por quê? Por causa daquilo que Paulo fala lá em Colossenses 1,16. Olha o que Paulo fala. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, ou seja, tanto o mundo visível quanto o mundo invisível foi criado por ele. Ou seja, o mundo espiritual e o mundo concreto, material, foi criado por Jesus. Sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, e aí o Paulo fala assim, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ou seja, nós temos que viver nossas vidas para a gente? Não. Por que Deus criou eu e você? Segundo o texto que Paulo está falando. Porque a gente foi criado para quem? Para Jesus. A razão máxima da nossa vida é Ele. Nós existimos para Ele. Nós vivemos para Ele. Por quê? Porque nós somos criados para isso. Jesus não me criou para outro fim, a não ser para Ele. E aí, claro, eu fui criado para Ele, e como eu fui criado para Ele, Ele fala assim, olha, agora você que foi criado para mim, a tua conduta nesse mundo tem que ser assim. Então você tem que me amar acima de tudo, de todos, e você tem que amar as pessoas que estão à sua volta. E aí existe um comportamento que você tem que ter, mas que eu vou dar para você toda a ferramenta, toda a capacitação para você viver essa relação de amor com as pessoas. Então, por que eu tenho que amar a Deus acima de tudo? E Jesus acima de tudo? Porque eu fui criado para isso. Eu fui criado para Ele. Tudo, toda a criação foi criada por Ele e para Ele. Então, eu não fui criado para mim mesmo, para viver para mim mesmo, para dar as costas para Deus. Eu não fui criado para minha esposa, eu não fui criado para o meu marido, eu não fui criado para os meus filhos, eu não fui criado para as pessoas, eu fui criado para Ele. E aí Ele me dá funções nesse mundo, mas é para Ele, não é para as pessoas, é para Ele. Assim, lá em 1 Coríntios 10, 31, assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Olha só. Mais uma vez Paulo falando, que todos os meus movimentos são movimentos para Ele. Tudo é para Ele. Nada é para mim mesmo. Então eu tenho que fazer tudo para a glória de Deus. Logo, eu devo amá-lo, eu devo me relacionar com as pessoas movido por essa verdade que aqui está dizendo. Então, por qual motivo nós não amamos Deus de fato em primeiro lugar? Então, primeira questão que eu tinha tratado é que nós somos seres caídos. Então, naturalmente, nós não amamos a Deus e não amamos a ninguém, na verdade. Ok? Porém, uma vez que nós estamos em Cristo, por que nós ainda não amamos a Deus em primeiro lugar, como deveríamos? Talvez porque achamos que a vida é muito curta para desperdiçarmos com Ele e temos coisas mais importantes para fazer. E aí, quando a gente escuta, às vezes eu escuto isso de muitos cristãos falando isso, essa perspectiva e esse vício danoso que nós temos de repetir chavões e coisas que se dizem por aí, popularmente falando, e nós como cristãos ficamos repetindo esse tipo de baboseira. Por exemplo, a vida é curta. Pessoas que creem na vida eterna, não faz sentido você dizer isso. A vida é eterna, a vida não é curta. A vida é eterna. Esse chavão é um problema, porque se a vida é curta, e eu tenho que aproveitar o máximo dessa vida aqui. Então, o nosso pensamento, ele se reduz a movermos diante dessa realidade, dessa cosmovisão existencial que a gente traz para essa vida. Que a vida é curta, então, para que eu vou gastar 2 horas do meu dia com Deus, se a vida é curta? Eu tenho que aproveitar a minha vida.
Então a gente vive o máximo dessa vida para nós mesmos. Aí eu fico pensando nos apóstolos ali, uns caras jovens que estavam morrendo, dando suas vidas, por causa do quê? A vida era curta? Não, lasque-se a vida desse mundo. A vida deles não é curta, eles são eternos. A vida deles é eterna, então eles se moviam baseados nessa realidade, nessa convicção de fé, de que a vida deles era eterna. Então eles preferiam se relacionar com aquele que era eterno, do que desperdiçar a sua vida nesse mundo, jogando a sua vida fora, achando que a vida é curta. Se a vida é curta, então, para que gastar tempo com Deus? Então nós perdemos o senso de vida eterna, perdemos o conceito de eternidade, e por causa disso, vivemos simplesmente o nosso dia voltado para nós mesmos, para aproveitar o máximo. A consciência da eternidade deveria nos afastar de viver uma vida sem propósito. Eu acho muito interessante quando Salomão fala: um dia você prestará contas de tudo isso para Deus. Não é interessante isso? Salomão dizendo isso: aproveita a tua vida, faça o que você quiser, aproveita. Só que saiba de uma coisa: um dia você vai prestar contas disso para Deus. Esse é o conceito de eternidade. É por isso que nós nos movemos nesse mundo, olhando para essas questões que são eternas. Então, quando eu olho para o meu ministério, por exemplo, a Gólgota fez 20 anos o ano passado, esse ano vai fazer 21, se eu não me engano é isso, né? 21 foi 2001, isso, então fez 20 anos que a Gólgota existe. Então, eu tive o prazer de observar pessoas nesses meus 20 anos de ministério, tomando decisões radicais, com base em sua devoção e o seu amor por Jesus. Vi muito isso acontecendo. Eu estou lendo um livro do Luke, não sei quantos sabem disso, mas o Luke Greenwood lançou um livro a respeito da sua experiência, e no capítulo 2 ele fala da experiência dele com a Gólgota. Nossa, é muito inspirador isso. Eu chorei assim, até agora, né? Eu parei, acho que no capítulo 4, eu chorei em cada página a história do Luke. E é muito bom você ver aquele menino, ele chegou com 17 anos em Curitiba, o amor, a devoção dele, e você ver hoje o que o Luke tem experimentado em Deus. Não somente ele, né? Já teve muitos casos assim, na Gólgota, que eu sinceramente, assim, a vontade de fazer é aquela atitude que Paulo teve, né? Lançar na mão de Satanás para que seu corpo seja destruído e o espírito seja salvo no último dia, né? Dá vontade de fazer umas orações assim: vem cá, miserável, te entrego na mão de Satanás. Mas teve gente que eu já tive vontade de fazer isso, de verdade, de desistir mesmo. No meu coração, falei: cara, isso aí não tem mais jeito, entende? E tem um cara que, eu vou citar ele porque ele sabe disso, né? O João Vavassori. O João me deu muito trabalho. Pensa num cara encardito, que me deu trabalho. Deu muita dor de cabeça. E o João hoje é uma referência lá na cidade de Vitória. Não sei se é Vitória ou é uma cidade próxima ali, mas em todo caso, lá em Vitória ou região metropolitana. Ele começou um trabalho de rua, com moradores de rua, e hoje o João ele foi chamado para fazer parte do conselho municipal lá, de ajuda para com os moradores de rua. Então ele está desenvolvendo um trabalho lá incrível com a esposa dele. Cara, é um cara assim que eu julguei, cara, caso perdido. E é um cara que, olha, Deus transformou de uma maneira assim tão maravilhosa, e hoje está lá operando esse trabalho, e escreveu 2 livros já. E eu, que sou o mestre do cara, não escrevi ainda nada, né? E o cara já escreveu 2 livros. É incrível isso, sabe? Então, pessoas que do nada recebem uma graça e falam assim: cara, eu quero um propósito de vida, e moldam as suas vidas nessa direção. Eu quero viver para Deus, eu quero fazer as coisas para Deus. E Deus, então, opera maravilha na vida dessas pessoas. Em contrapartida, eu vi muita gente negligenciando a sua missão nesse mundo.
Nossa, a gente tinha um ministério aqui na Gólgota chamado Sangue Bom, e o Luke, inclusive, fala desse ministério no livro. Tá meio baixo esse microfone. Eu tô ficando velho e surdo, lasque-se vocês. Oi, você ergueu aí? Então tá. E começou com ele acordando 5 horas da manhã para ir dar café para pessoal prostituta, morador de rua que morava ficava na frente da casa dele ali, né? Ele acordava às 5 horas da manhã todos os dias e levava café para essas pessoas pregar o evangelho. E aí o Sangue Bom, outras pessoas da Gólgota foram somando a esse ministério e ficaram muitos e muitos anos fazendo esse trabalho. O Luke foi embora para São Paulo, o trabalho continuou com outros líderes, mas infelizmente isso acabou. Depois, por que acabou? Tirou o foco. O foco estava em Deus, servir a Deus. Aí as dificuldades começam a acontecer diante de qualquer ministério e desiste. Então, quantas vezes eu vi pessoas desistindo de seus ministérios? Sabe? Tiram os seus olhos de Deus, tiram os seus olhos da eternidade e perdem a sua bênção. Mas eu estou falando de pessoas que fizeram alguma coisa. E agora, quantas e quantas vezes as pessoas estão dentro da igreja durante muitos e muitos anos, sem desenvolver absolutamente nada, nenhum chamado, nenhum ministério, nada, absolutamente nada dentro da igreja. Não precisa ser dentro da igreja. Quando eu falo dentro da igreja, eu falo dentro do reino. Porque às vezes não precisa ser aqui dentro, pode ser lá fora, em algum lugar, em algum momento. Então, e outra coisa também, uma coisa que eu estou cansado de falar e eu vejo muito acontecendo, né? Esposas frustradas por desejarem viver de acordo com a Bíblia, mas não verem seus maridos partilharem do mesmo desejo. Conhece gente assim? Conhece gente assim? E aí, às vezes eu fico vendo lá no Instagram, lá, irmãs que fazem parte da Gólgota, se relacionando em relações assim, que eu fico pensando, meu Senhor Deus, né? Parece que tudo aquilo que eu falo é grego, porque uma hora a conta vai chegar. A conta vai chegar. Uma hora a conta vai chegar. Uma hora esse desejo de ter um marido que conhece a Deus, que ama a Deus acima dela, vai chegar. E não vai encontrar. Não vai encontrar. Case com alguém que ame a Deus acima de você. Homens e mulheres, casem. Eu tenho certeza que eu casei com uma mulher que amava a Deus acima de mim. Tanto que casou comigo. Porque se não amasse a Deus, não casava. E eu tenho certeza que a minha esposa ama mais a Deus do que a mim, pelo fato de ela ainda estar casada comigo. Porque a Cátia só está casada comigo porque ela ama mais a Deus do que a mim. Porque ela obedece. Na marra, mas obedece. Que é só assim. A gente só permanece casado porque a gente ama mais a Deus. Se você amar a pessoa mais do que a Deus, você não fica. Não é verdade? Porque tem horinha que você olha para o pescocinho, dá vontade de apertar aquela traqueiazinha ali, ó. Não é? Gente que cansamos de ensinar para cuidar com as suas escolhas e no fim fazer exatamente o que dissemos claramente: não faça. Então vemos o tempo todo pessoas se intitularem cristãs enquanto vivem em vão para si mesmos. O chamado cristão não é esse. Por que não é esse? Porque a gente foi chamado para obedecer a Deus. E o primeiro mandamento qual é? Amar a Deus acima de todas as coisas. A segunda coisa, porque talvez tenhamos perdido o nosso senso de temor acerca do dia que teremos que prestar contas a Deus pelo que fizemos com as nossas vidas. A igreja perdeu o temor a Deus, além desse senso de viver
porque a vida é curta, existe esse senso de falta de temor a Deus. Lá em Mateus 25, 23, é uma coisa que eu estremeço, porque diz assim: muito bem, servos bons e fiéis, vocês foram fiéis no pouco, eu os porei sobre o muito, venham e participem da alegria do seu Senhor. O que eu e você ouviremos naquele dia? Venha, servo bom e fiel. Ou, e aí? Ou, afasta de mim, miserável, infiel, que viveu somente para si mesmo, que deu as costas para o teu chamado, que não me amou, que decidiu viver o love story, amar, eu amo aquele homem, a Bíblia fala que a família está em primeiro lugar, então eu vou dedicar minha vida ao meu marido e que se lasque o resto. Servo bom e fiel implica, claro, em amar, porque Paulo fala isso, se você casou com um cara que é incrédulo, fique com ele, não se divorcie. Agora, olha aí, vai que ele quer vazar. Se ele quiser vazar, você fala, vade com Deus, ou com Satanás. Aí você pode liberar, Paulo fala. Mas, amar a ele acima de Deus, jamais. Eu conheço pelo menos vários pastores, queridos, pelo menos 3 pastores, que abandonaram o seu ministério porque a esposa falou assim, eu não aguento mais. Deu para mim. Em nome do quê? A família está em primeiro lugar. Não está. A família não está em primeiro lugar. Quem está em primeiro lugar é Deus. Eu só saio do meu ministério quando Deus disser, acabou. O teu tempo acabou, vai fazer outra coisa da vida. Mas jamais deixo de amar a Ele e servir a Ele em outra coisa. Porque olha só que interessante. Em Mateus 24, 46, Jesus ele fala assim, bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo. Achar servindo. Não de braços cruzados. Hoje em dia, até para vir para a igreja é um parto. Você tem que, sei lá, tem que começar a pagar os caras, talvez. Dá vintão para quem vier no culto sábado que vem. Né? Fechado aí? Uma outra coisa também interessante nessa questão do amor a Deus, e que a gente pouco entende, e muitas vezes a gente imagina que conhecer a Deus implica numa coisa que não é. Os cristãos eles têm se tornado especialistas em apresentar fortes convicções teológicas. Olha, a gente tem uma geração ao mesmo tempo miolo mole, que está indo atrás de coaching do que teologia de verdade, mas a gente nunca teve tanta informação disponível como nós temos hoje. A literatura teológica que nós temos hoje em mãos, queridos, nunca se teve na história. Cara, eu quando era seminarista, a gente não tinha livro de teologia para comprar, não tinha. Você só tinha livro de teologia furada. Isso tinha de monte, tem até hoje, mas só tinha isso. Hoje não. Hoje você ainda tem as teologias furadas, mas você tem muito material riquíssimo que você pode hoje ter em casa e aprender, conhecer teologicamente questões bíblicas, questões filosóficas acerca de Deus. Por exemplo, a editora Monergiso, por exemplo, meu Deus, você pode comprar qualquer livro ali com os olhos fechados. Muito bom mesmo, certo? Então assim, os cristãos têm se tornado especialistas em apresentar firmes convicções teológicas, mas têm fracassado no que diz respeito à ação diante de todo esse conhecimento.
Porque é um conhecimento, tal, eu conheço as questões das verdades doutrinárias da Bíblia, amém, isso é fundamental e te ajuda muito nas questões da soteriologia, ou seja, das suas convicções a respeito da tua salvação, com certeza. Você conhecer a Deus, saber quem Deus é, aquilo que a Bíblia revela acerca de quem Deus é, amém, mas isso de certa forma, muitas vezes implica somente numa visão egoísta acerca da Bíblia, porque Deus não se revelou apenas para você ficar tendo esse conhecimento guardado dentro de mim, dentro de você, no aspecto de você conhecê-lo teologicamente falando. Esse é um conhecimento que tem que nos empurrar para algo mais, que é a questão da ação. O Pipe é calvinista. Eu falei, tá, mas isso daí é uma questão da soteriologia, da salvação, mas não diz respeito nada naquilo que eu faço no meu dia a dia, não muda em nada no aspecto daquilo, da minha tarefa, do que eu quero fazer. Que às vezes eu vejo o cara que são 100% calvinista, tem toda a sua fé centrada, certinha, bíblica, tal, bom, mas não faz nada. A vida dele é ir na igreja, sentar, ouvir, estudar a Bíblia e pronto, acabou, não existe mais nada. Ele não prega o evangelho, ele não discipula. Ao nos convencermos de uma mensagem, nós precisamos perguntar: o que devo fazer em resposta a essa verdade? Se eu sei que Jesus é Deus, se eu tenho convicção bíblica de que Ele é Deus, cristologia, se eu tenho convicção da salvação, na soteriologia, que o Espírito Santo é uma coisa real, na pneumatologia, de que um dia Jesus voltará para me buscar, na escatologia. O que eu faço com isso? Qual que é o movimento que acontece na minha vida? Movimento que acontece em minha vida em decorrência desse conhecimento teológico. Porque se é um conhecimento para estar aqui somente, ok. Crê tu que Jesus, que Deus existe? Sim, até os demônios creem. Querido, conheço muito ateu que dá show de Bíblia em muita gente. Eu já tive discussão com cada um, olha que eu vou te falar, o cara conhecia a Bíblia mais do que eu. Exagerei. Ninguém tem mais. Já tive discussões com ateus, assim, que os caras tinham um conhecimento que eu ficava, caramba, rapaz, e o que adianta? Eu não sou contra o conhecimento, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que todo conhecimento não pode ficar somente nisso. Tem que ir numa direção. Então a gente esqueceu de que a questão do conhecimento de Deus não se aplica somente nessa questão. Temos que ter o amor por Deus demonstrado nas nossas ações. Então, conhecimento que não transforma a minha vida num discipulador, num pregador do Evangelho, num homem, numa mulher de oração, uma pessoa que tem uma conduta no dia a dia, é um conhecimento fútil. Fútil no sentido do que, daí? Porque Tiago 1:22 diz assim, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha só que interessante. Cumpridor, o que é um cumpridor? É aquele que faz a coisa acontecer. Muitos pensam que necessitam de mais conhecimento, quando na verdade o que mais necessitam é de ação. Gente, se todo o conhecimento que eu tenho se transformasse em ação, misericórdia, eu ganhava o mundo. Se todo o conhecimento que essa igreja aqui tem, teológico, acerca de Deus, se transformasse em ação, a gente ganhava Curitiba no outro dia. São os acamados espirituais, resignados a passar o resto da vida estudando a palavra, sem nunca fazer um único discípulo, muito menos cuidar de um de maneira correta. Preparando isso daqui me moía. Eu não estou falando isso para vocês aqui como eu estou numa posição de dar o dedo na cara de vocês.
porque isso aqui fala comigo também. Será que 2022 vai ser mais um ano que eu vou terminar o ano assim com conhecimento teológico profundo e uma ação zero? Então, a maior parte dos nossos problemas não são problemas, por exemplo, conjugais. Eu não tenho problemas conjugais. Eu não tenho problemas de paternidade. Eu não tenho problemas relacionais. A maior parte dos nossos problemas são problemas com Deus. Se não olharmos para Deus, gastarmos o tempo olhando para as coisas, gastaremos o tempo, desculpe, olhando para as coisas inferiores, a saber, nós mesmos, nosso casamento, e qualquer outra coisa, que é uma coisa inferior. Nossa falta de intimidade com Deus causa um vazio que tentamos preencher com os substitutos mais instáveis: riqueza ou prazer, fama ou respeito, pessoas, casamento. Olha só. Por que eu falo casamento? Nossa, o Pipe está atacando o casamento essa noite. Não, não estou atacando o casamento, eu sou um homem casado. Vou fazer 24 anos de casado. Deus sabe disso, o quanto eu amo minha esposa. Mas eu só sei de uma coisa, que se eu quero ficar mais 25 anos casado com ela, eu tenho que amar a Deus acima dela. E amar a Deus mesmo, e fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. Porque eu fui criado para Ele. E você foi criado para quem? Para Ele. É para Ele. Quando eu faço as coisas para Ele, a minha relação com Ele me torna um marido melhor. Se as ações não estiverem transbordando na minha e na tua vida, eu e você precisamos responder a pergunta: Deus de fato habita em mim? Se nós somos pessoas cheias de conhecimento e não temos ação na nossa vida, nós de fato conhecemos a Deus? Tiago lhe fala isso. Meus irmãos, que aproveita se alguém te disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Olha só, Tiago está questionando tanto que dizem que Calvino ou Lutero, não lembro se foi Calvino ou se foi Lutero, quiseram arrancar o livro de Tiago da Bíblia. Não sei se isso é verdade também, porque eu não li, estou só falando uma informação que pode nem ser verdadeira, mas em todo caso, porque isso daqui é uma unha encravada. Porque nós falamos a nossa convicção de fé, firmadas na Bíblia, de que a salvação é pela fé. E aí vem Tiago e fala assim: opa, peraí, não é bem assim não. Você está um pouquinho equivocado. Para mim e para você, ele está falando assim: a fé vem, a salvação, tanto que a Gólgota, na confissão de fé da Gólgota, não sei se está escrito lá isso, mas eu vou escrever se não tiver, diz o seguinte: a salvação é pela fé que gera obras. Vocês não entenderam? Porque fé sem obras é morta. Então a fé salvífica, ela é manifesta de modo concreto, e que assina embaixo que de fato essa é uma fé salvífica, essa fé que gera movimento, que gera obras, que gera ação. Porque se é uma fé somente crer por crer, e que não gera movimentação, essa não é a genuína fé salvífica que a Bíblia revela para mim e para você. Estou quase encerrando, queridos. Em 2 Pedro 1:3, acho muito interessante o que Pedro fala em todo o capítulo 1. 1:3, depois 5-8, Pedro fala assim, ó: seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos, aleluia, para a vida e para a piedade. Então, para vivermos e para agirmos, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Olha que lindo isso. Então ele está ligando as ações, o poder que vem dele, a capacitação que vem dele para o quê? Para nós mesmos? Não, para a glória dele.
E essa glória é manifesta então nas relações. Aí sim, no casamento. Nas relações em si. E ele continua no versículo 5. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. Acrescentar a sua fé. À virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. À perseverança, a piedade. À piedade, a fraternidade. À fraternidade, o amor. Olha só. Então, a fé acrescenta algo, que acrescenta algo, que acrescenta algo, que acrescenta algo. Ou seja, é uma fé que vai se movimentando e vai acrescentando, e você vai crescendo, você vai sendo transformado dia a dia. E aí quando eu vejo o Luke lá na Polônia hoje, e sendo um cara que está evangelizando esse mundo pós-cristão, indo para as ruas, falar acerca de Jesus para uma geração que trata o cristianismo como uma coisa do passado. Ele conta a história de quando eles começaram um café lá na Inglaterra, e eles saíram panfletar na rua, convidando as pessoas para virem no café, né? E aí no que ele apresentou um panfleto para um inglês lá, o cara falou assim, o cara começou a xingar ele, falou assim, ó, cara, a gente sabe o que é essa porcaria aí, entendeu? Seu cristão de... E xingou ele, né? Aí ele falou assim, beleza, né, cara? Ele foi para casa, né, e orou, falou assim, cara, não vai dar ninguém, né? Mas a minha parte eu fiz. E até orou falando assim, né, que tomara que não apareça ninguém, né? Porque se aparecer 200 pessoas com esse ódio que os caras estão, vai matar todos nós, né? E no fim das contas as pessoas apareceram lá. E aí ele amarelou. Falou, Deus, a gente orou para fazer esse evento aqui, e a proposta do evento era que eu ia pregar o evangelho. Mas se eu pregar o evangelho, os caras vão me matar. Então, só para dizer que eu estou amarelando. E Deus falou assim, não, você falou para eu trazer as pessoas, que se eu trouxesse as pessoas, você ia pregar. E eu trouxe as pessoas. Agora, você vai ter que pregar. Porque eu trouxe as pessoas, porque você falou. Que se eu trouxesse as pessoas, você ia falar. E moral da história, ele subiu numa mesa lá. Queridos, seguinte, eu vou estar no andar de cima aqui, e eu vou ler a Bíblia, para aqueles que quiserem ouvir. Quem quiser ouvir, eu vou estar no andar de cima, e você pode vir então, que eu vou ler a Bíblia para você. E ele subiu no andar de cima. Não vai vir ninguém, ele pensou. Quando ele viu, o recinto todo encheu de pessoas. E ele lascou. E agora? Vou ter que ler a Bíblia. Começou então a ler a Bíblia para aquelas pessoas. E ele começa a contar então a história de transformação na vida dessas pessoas. Não somente o Luke, mas ele conta também a história da equipe dele que fazia parte. Tinha uma senhora de 81 anos, tinha mais de 70. Uma senhorinha, ele conta, que ela era ela era conhecida depois como tia, daí tinha o nome dela lá, que eu não lembro, e ela era uma das evangelistas do café, e era uma pessoa que fazia parte de uma igreja, que estava lá inoperante, e começou a se movimentar. Todo o seu conhecimento se transformou em movimentação. E depois dali, quando acabou esse trabalho lá no café, ela se envolveu numa outra missão, e acabou indo embora da Inglaterra, e está envolvida até hoje, numa outra missão, porque entendeu o propósito da sua existência, que não existia para si mesmo, e que precisava obedecer o primeiro mandamento, que era amar a Deus acima de tudo, e de todos, e viver intensamente, em movimentação, esse amor. Eu conheço Deus por meio das Escrituras, e isso precisa se transformar em amor de movimento.
quero encerrar, porque tinha mais coisas aqui, mas eu vou ficar muito tempo falando. Quero encerrar com João 15, 22. Isso não é bom, nem para mim, nem para vocês. Porque o texto diz assim: se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Amém? Então quem veio hoje aqui se lascou. Porque só tem algo para ser feito diante de tudo que eu e você ouvimos nessa noite. Obedecer. Porque se nós nunca tivéssemos ouvido essa palavra, nós não teríamos culpa. Mas uma vez que nós ouvimos, nós somos responsáveis por isso que nós estamos ouvindo. Então, especialmente você que está aqui hoje, nessa noite, e aqueles que estão nos ouvindo e que nos ouvirão, são responsáveis por essa palavra. De que tem que amar a Deus acima de tudo. De que fazem parte de uma existência que é eterna. E nós nos movimentamos com os olhos nessa eternidade. E nos movimentamos sobre a máxima de que obedecemos a Deus para alcançar algo. Primeiro nós cremos, e essa fé que nós temos em Deus transforma a nossa vida em movimentação. Porque se não transforma em movimentação, o que nós falamos nessa noite? Nós temos que questionar até onde de fato Deus é uma realidade em nossas vidas. Ou é só um conceito teológico e não de fato uma relação real e viva em cada um de nós. Amém? Vamos trabalhar esse ano? Vamos fazer algo para Deus esse ano? Vamos. Às vezes o que Deus quer de mim e de você é isso. Que a gente faça assim uma reunião com um monte de haters. E que seja somente pegar e ler a Bíblia para eles. Olha, eu quero ler uma Bíblia para vocês hoje à noite aqui. Buscar em Deus estratégias, ousadia para pregar o Evangelho. Esquecer um pouquinho do umbiguinho. Descentralizar um pouco a vida de si mesmo. Talvez ao invés de colocar a família, os amigos, o trabalho, qualquer coisa em primeiro lugar, de fato colocar agora Deus em primeiro lugar. E viver o ano de 2022 com Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Nós, como liderança, queridos, queremos, junto com a igreja, pensar juntos acerca desse ano e fazer coisas, mesmo delimitados por fatores que nós estamos hoje, infelizmente, mas glórias a Deus por termos o que temos, para que esse ano de 2022 seja um ano de transformação radical na vida de cada um de nós. E tenho certeza que se nós amarmos a Deus em primeiro lugar, cumprimos o primeiro mandamento em nossas vidas, que é amarmos a Deus, Deus fará grandes coisas por meio da minha e da tua vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Senhor Jesus, nós temos convicção de que o Senhor deu para cada um de nós o primeiro chamado, que é colocarmos o Senhor em primeiro lugar e obedecermos e cumprirmos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer nesse mundo. Senhor, nós estamos delimitados por tantas questões ainda durante esse ano. Por isso eu peço, Senhor Jesus, que tudo aquilo que tem impedido os teus sonhos, os teus planos, os teus projetos, aquilo que o Senhor quer realizar em nossas vidas, tudo que tem impedido, Senhor, que caia por terra em teu nome, Senhor.
E que esse ano, Senhor, seja o ano em Teu nome, Senhor, que nós veremos grandes coisas sendo feitas nesse mundo, por meio da vida da Tua igreja, por meio da vida daqueles que decidiram transformar a sua fé em movimento nesse mundo, em obras, em frutos, semearem e colherem os frutos para a glória do Teu nome. Senhor, nós queremos ver vidas sendo discipuladas, sendo evangelizadas, vidas recebendo oração, ensino da Tua palavra, vivendo uma relação de amor contigo acima de tudo, Senhor. E obviamente, Senhor Jesus, maridos amando suas esposas, esposas amando seus maridos, pais amando seus filhos, filhos amando seus pais, irmãos amando os irmãos, vivendo a nossa relação de amor de uns para com os outros, em decorrência do nosso amor a Ti. Deus, nos ajude, Senhor, nos ajude, por favor, Senhor, que quando o Senhor voltar, nos encontre servindo, mas não somente quando o Senhor voltar, que todos os dias, quando o Senhor olhar para a vida de cada um de nós, o Senhor nos encontre servindo e Te amando. Em Teu nome, Jesus, que eu oro. Amém.